Doutora Sheila Soares Silva também é professora na UFTM da disciplina de hematologia, que a universidade tem esse convênio com a Oasis. Seja bem-vinda ao programa para falar sobre essa parceria e sobre o trabalho que vocês desenvolvem nessa área, doutora Sheila. Obrigada pelo convite. E realmente, o que a Vera havia colocado na parte que ela explicou em relação ao Oasis, a gente queria fazer a relevância desse projeto. Então, há mais ou menos 19 anos atrás, nós começamos também, na disciplina de hematologia e hemoterapia, fazer um atendimento numa maior dimensão para as crianças com doenças oncohematológicas. E o que acontecia na época, antes da Oasis, é que algumas famílias se solidarizavam com as outras e fazia esse tipo de ajuda. Porque o tratamento oncológico, principalmente das doenças hematológicas, ele faz uma parte hospitalar, mas uma boa parte ambulatorial. A criança vai um dia no serviço, recebe o medicamento e ela tem que voltar no dia seguinte, mas ela não precisa ficar internada. E essa era a grande dificuldade, aonde acomodar essas crianças que fica na nossa região. E a região que o Uberaba atende é a região que a gente chama do Triângulo Sul, que vai de Iturama até Campos Altos. Então a gente recebe criança, por exemplo, de Perdizes. A gente recebe criança de Iturama. A gente recebe criança de Carneirinho, que são cidades longe de Uberaba. E para ir e voltar, isso tornava extremamente desgastante para essa família. E o que a Vera colocou, que às vezes ela tem um irmãozinho de 2 anos, ela tem 7, a mãe então está lá com um filho doente de 7 anos e o irmãozinho de 2. Como é que essa senhora fazia para fazer o atendimento da forma que é necessário para esse menino de 7, deixando o de 2 fora, longe dela, 1 semana? Então a Oasis vem fazer exatamente isso que a gente chama hoje da atenção integral a pacientes. Quando a senhora fala de doença oncohematológica, assim, já nos remete imediato à questão da leucemia, mas tem várias outras doenças, né? Por exemplo, anemia, lúpus, o que entra aí? Não, das doenças hematológicas, a gente faz uma divisão das doenças oncológicas e as não oncológicas, e que a Oasis também nos faz uma grande ajuda em termos de algumas doenças não oncológicas quando é necessário. Mas das oncológicas são as leucemias e os linfomas. Então, são as crianças que têm as leucemias agudas, porque raramente criança tem leucemia crônica, e os linfomas. E às vezes chegam crianças em situações com as outras doenças, como as anemias mais graves, criança com anemia falciforme, que às vezes não tem a casa de apoio, e a Oasis também acolhe esses pacientes. Então, hoje faz esse atendimento às crianças com as doenças oncohematológicas e às vezes com essa possibilidade de nos ajudar com outras doenças que não são estritamente oncológicas. É possível estabelecer qual o índice maior das doenças, dessas patologias nas crianças que ficam na Oasis, que recebe o atendimento lá de vocês? A maioria são crianças com doença oncohematológica, que é esse o projeto, né? Então são crianças com leucemia, são crianças com linfoma. E tem também o trabalho do Hemocentro, né? Que você, enquanto professora, também ligada à UFTM, você também leva essas crianças, ou estagiários, ou estudantes, para estar dando apoio no tratamento também? Então, em verdade, a Oasis, ela faz essa ligação direta com as crianças oncohematológicas, e nós temos em Uberaba, talvez uma situação um pouco diferenciada do resto de Minas Gerais, porque o nosso serviço, que é o Hemocentro Regional de Uberaba, que faz parte da Fundação Hemomina, está inserido no complexo hospitalar da universidade. E nós, profissionais, atuamos tanto no Hemocentro como na universidade. E a gente tem procurado cada vez mais realmente despertar nos alunos, despertar nos nossos colaboradores, né, esse apoio à Oasis, para que os alunos já tenham essa visão da questão do atendimento integral aos pacientes. E que realmente, sem essas casas de apoio, nós não conseguimos desenvolver um trabalho adequado com os pacientes e que isso vai impactar no tratamento final. Às vezes a gente fica pensando, Vanira, que o importante é o médico diagnosticar e tratar. Sim, é importante diagnosticar e tratar, mas é importante dar condição para que ocorra o tratamento. É aonde a Oasis entra. Ela possibilita que as crianças fiquem num ambiente que
tem condição deles receberem o tratamento da forma que é preciso ser recebido, né? E diminui alguns estresses da família em relação lugar para dormir, alimentação. Existe uma situação muito comum que é a seguinte: a criança chega de manhã, ou o adolescente, ele colhe um exame de sangue, que a gente precisa desse exame do dia, para ver se ele pode ou não receber a quimioterapia, mas ele não precisa ficar nas dependências do hospital. Então ele pode colher o exame, ele vai para a UASE, almoça, fica lá e retorna no horário do seu atendimento. Então isso gera um benefício para esses pacientes. Doutora Sheila, existe aí uma expectativa muito grande, uma esperança, né, e um sonho muito grande em relação ao transplante de medula. Nós sabemos que tem muitas pessoas na fila, tem muitas pessoas aguardando, e você já tem uma notícia boa, assim, para nós berabenses, né, em relação a esse projeto do transplante. É verdade que isso pode ocorrer em breve? O primeiro transplante de medula aqui em Uberaba? Cira, essa é uma longa história. Esse projeto da implantação do transplante de medula óssea, ele já tem aproximadamente uns 6, 7 anos, mas realmente existe toda uma questão técnica que a gente precisa estar de acordo com essas condições técnicas. E a gente acredita que nós estamos assim finalizando, né? E quem sabe, a gente sempre fica na expectativa e a gente brinca, assim, nós não vamos falar que esse ano a gente faz o primeiro, porque a gente fica naquela expectativa, mas eu tenho expectativa desse ano fazer o primeiro. Então, significa que vocês já estão cumprindo essas condições técnicas. Que nós estamos bem adiantados nessas condições técnicas. E elas são muitas, né? Elas são muitas, mas necessárias. Mas são de cunho científico, de cunho administrativo, financeiro, o que envolve? Envolve tudo. Envolve o cunho administrativo, financeiro, técnico, porque e inclusive a OASES. E a OASES está mais adiantada do que nós, porque ela já está com os leitos preparados para quando existir a necessidade, o paciente ficar lá. Porque o transplante tecnicamente é um procedimento muito simples, mas envolve toda uma diminuição da defesa do indivíduo, que ele precisa ficar um período muito grande com todos os cuidados de pessoas que estão com um nível de defesa muito baixo. Então, desde o quarto em que se faz o transplante, até ele receber alta e precisar ainda ficar, às vezes, um mês e meio, em alguns ambientes restritos, é necessário. Então, toda essa estrutura, que é uma estrutura complexa, e a gente não pode começar a fazer o transplante sem que toda essa estrutura está pronta, porque isso significaria risco para esses pacientes. Então, a gente tem que construir uma estrutura que não haja em nenhum momento risco para o paciente. Bom, pelo que eu estou entendendo, eu não sei se você pode adiantar, me parece que se trata de uma criança, então já tem também ali um cadastro feito porque vai ser abrigada pela OASES. Então, inicialmente, nós vamos começar com os transplantes autólogos. E normalmente as indicações para transplante autólogo são para indivíduos adultos. Então, o primeiro transplante provavelmente será realizado num adulto, porque trata-se de um transplante autólogo, mas muito em breve nós estaremos fazendo os outros transplantes, que são os halogênicos, que aí sim serão transplantadas as crianças. Doutora Sheila, você falou que cientificamente é um procedimento simples, né? Mas assim, a gente pensa, como que é esse procedimento, assim, que é tão simples e que é tão difícil? O que dificulta tudo isso? É a compatibilidade? A compatibilidade é a primeira parte do processo. Então, eu vou tentar resumir o que é o transplante de medula óssea. Então, a medula óssea de uma maneira bem popular, é o tutano. É aquilo que está dentro dos ossos. Não é o osso, né? Não é o osso. É aquilo que está dentro dos ossos. E esse tecido, então chamado de tecido hematopoético, é que produz todas as células do sangue. E quando ele adoece, nós temos que substituir esse tecido doente por um tecido saudável. Como que a gente obtém esse tecido saudável? A gente tem que arrumar um doador. Então, uma pessoa sadia, mas que tenha uma compatibilidade de HLA com quem vai receber. Porque se na hora que a gente transfunde aquela célula
para o receptor, aquela célula do doador não reconhece o organismo. E aí tem um grau de uma doença que chama de doença de enxerto verso hospedeiro com alta mortalidade. Então, não se faz esse tipo de procedimento. Então, a primeira etapa é a gente encontrar um doador compatível. Uma vez que encontramos o doador compatível, a gente retira através de punção medula óssea desse indivíduo. Essa punção ela é feita com uma seringa, não é isso? Com uma seringa. O osso é a crista ilíaca, então é um ossinho que a gente tem, não é na medula, porque todo mundo pensa que é na medula espinhal, onde tem líquor, não, é dentro de um ossinho que a gente tem nas costas, que é na crista ilíaca. Colhe-se então essa célula e nós vamos infundir na veia do receptor essas células. Por isso então que o procedimento em si, que é tirar a célula e infundir a célula, é um procedimento fácil. O difícil é achar o doador, colher a célula, a gente tem que limpar, porque só nos interessa uma célula que a gente chama de célula tronco, que vai fazer toda a linhagem hematopoética para infundir nesse receptor. Então esses procedimentos, e principalmente assim que nós preparamos o receptor, a gente acaba com toda a medula dele, então a gente acaba com toda a defesa. E essa célula que foi infundida vai ter que repovoar. E isso leva um prazo, às vezes até 3 semanas. E nesse período, o indivíduo fica dependente de transfusão de sangue, vigiar num ambiente totalmente estéril para não ter contato com micro-organismo. Então é tudo isso que envolve o transplante que precisa ser muito bem estruturado. E é doloroso para quem doa, para quem recebe? Não. Quem faz a doação, o procedimento é feito como um pequeno procedimento cirúrgico, porque ele recebe anestesia para colher o material. Então dor não tem. E também para o doador, é bom a gente esclarecer, né, doutora Sheila, ele tem que passar depois também por um processo assim de ficar em repouso, ter alguma recomendação médica ou não? Não, não tem recomendação. Após a doação, ele vai ficar ali algum tempo, isso é feito de ambulatório, ele não é internado, colhe o material, ele vai ficar um tempo como num pequeno procedimento, né, ali dentro do hospital e depois ele vai embora para casa. Nós sabemos que, infelizmente, existem várias pessoas aguardando essa doação, mas e no cadastro de doadores, tem muitas pessoas também que se propõem a ser doadores? Tem. Eu acho que uma das coisas que caracteriza as pessoas é a solidariedade. E a gente tem uma procura para fazer esse cadastro de medula óssea, uma procura relativamente razoável. A gente convida as pessoas, e eu sempre costumo brincar, que olhou para mim e vê assim, precisa de doador de sangue. E nós criamos essa estratégia, a partir da doação de sangue, a gente convida para ser doador de medula óssea. Existe uma dificuldade, que é a questão das campanhas, em que você faz uma campanha e as pessoas vão lá, se cadastram, mas esquecem de um detalhe importantíssimo, que é a manutenção desse cadastro em dia. Então, às vezes a pessoa vai nas campanhas, ela se propõe, colhe-se a amostra de sangue dela, ele vai para o banco, mas ele muda de endereço e não atualiza esse endereço, então a gente não consegue recuperar. E não tem uma pessoa lá também do Hemocentro para fazer essa atualização? Porque às vezes as pessoas realmente se esquecem, né? Aí, essa a grande questão que nós percebemos, se a pessoa é doador de sangue, esse cadastro, ele fica conosco. Mas quando é para transplante de medula, a gente encaminha para o banco. Então seria o banco que está localizado no Rio de Janeiro, que tem todas essas informações, porque nós não temos banco aqui de doador de medula óssea, mas doador de sangue a gente tem. E como a doação de sangue você pode fazer a cada 4 meses, aquele doador de sangue a 4 meses nós estamos atualizando os dados cadastrais dele. Porque o que acontece, que às vezes também é uma coisa que tira um pouco, eu acho que faz parte da nossa característica, assim, eu me propus a ser doador de medula, eu fiz meu cadastro e eu estou esperando para que me chamem, só que às vezes isso leva 5 anos, 6 anos para encontrar alguém compatível com você, porque a possibilidade é 1 para cada 100 mil, por isso nós precisamos de um banco grande e que as pessoas que são
cadastrados mantenha a atualização desse cadastro, porque em algum momento pode precisar. Pode ser com 1 ano, pode ser com 2, pode ser com 10. Como porque você não é mesmo, imediato. como você mesmo disse, você tem aí essa identidade, né, de doação de sangue. Você já olha, já está pedindo para as pessoas doar sangue. Então você pode deixar o contato para quem tiver interesse para aumentar esse cadastro lá do Hemocentro. Como é que a pessoa, o que ela deve fazer também para ser uma doadora? Então, o Hemocentro Regional de Uberaba, ele está localizado na Avenida Getúlio Guaritá. O nosso horário de atendimento é das 7 às 11h30 e no período da tarde, das 14h30 às 17 horas. Todo sábado, das 7h30 às 11h30 e a segunda quarta-feira do mês, nós fazemos um atendimento noturno, para permitir que as pessoas que não tenham essa disponibilidade, porque trabalham, né, porque tem outras atividades, estejam realizando a sua doação no período noturno. E procurando para doar sangue, nós vamos estar fazendo o cadastro para doação de medula óssea. A gente lembra que o sangue, ele tem um período de validade, então a gente precisa ter todo dia doador no Hemocentro Regional de Uberaba. Não pode assim, e o que a gente faz a gente tem essa expectativa e utiliza isso como meta, ter 60 a 80 pessoas todos os dias doando sangue. Assim a gente consegue manter os nossos estoques em nível ideal. Bom, o programa está terminando. Eu entrevistei aqui agora a doutora Sheila Soares Silva, né? Nós estamos falando sobre as doenças oncohematológicas e também sobre a novidade aí da possibilidade de Uberaba estar em breve fazendo o primeiro transplante de medula óssea. Aqui na Câmara Municipal de Uberaba, nós temos a Comissão de Saúde, doutora Sheila, que é composta por vários vereadores, que chama-se Comissão Permanente, que está dentro do regimento interno da Casa. E é composta pelo vereador Marcelo Bojão, vereador Franco Cartafina, vereador Ismar Vicente ou Marão e a vereadora Denise Max. Então, todos os assuntos são relacionados à área da saúde, também passam por esses vereadores para analisar antes de ser votado pelo plenário e pelos vereadores todos em conjunto. Muito obrigada por sua presença aqui no programa, tá, trazendo essas informações, que ficou o endereço aí também para as pessoas que queiram ser doadoras de sangue.